Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar e trouxe para estudarmos hoje a resolução número 4 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e assim você ajuda o canal a crescer. E aí esse vídeo pode estar chegando aí aos colegas professores que têm o objetivo de passar num concurso público. Então, vamos começar falando sobre a nossa DCN geral para educação básica. No artigo 1º, a presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a expansão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. E aí a gente vai falar do título 1 dos objetivos. E aqui sim começa o que há de muito importante nas diretrizes curriculares gerais. Então, no artigo 2º, essas diretrizes curriculares gerais para a educação básica têm por objetivo, 1, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais de educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e a escola que os integram indistintamente da rede a que se pertença. Tá? Então, o objetivo é esse. São 3 objetivos aí gerais para a educação básica. No artigo 3º, fala que as diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania, na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. E aí a gente vai falar das referências conceituais, no artigo 4. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os seguintes princípios de igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e aos direitos. Você vê que muita coisa aqui está tirado lá da LDB, e sempre palavras de democracia.
respeito à liberdade e aos direitos, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas do respectivo sistema de ensino, valorização, garantia de padrão de qualidade, valorização das experiências extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. No artigo 5º, a educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Então, a educação básica é um direito universal, tá? E alicerce indispensável para o exercício em plenitude. Então, a educação básica é um direito universal, é o alicerce, né? E ela está o quê? Da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição, no Estatuto, tá? Na legislação ordinária. E no artigo 6, a educação básica é necessário. Na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana. E aí vem o Sistema Nacional de Educação, artigo 7, né? E é o que eu achei muito interessante, né? A concepção da educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal, município, no contexto da estrutura federativa brasileira, né? Em que convivem sistemas educacionais autônomos para assegurar efetividade ao projeto de educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. E aí, eu achei interessante esse parágrafo 3º. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributivas, supletivas, normativas, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e valorização das diferenças regionais. Então, esse parágrafo 3º eu achei muito, muito, muito interessante, tá bom? E aí, a gente vai lá no artigo 8. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão, permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, redução da retenção e da distorção da idade, ano, série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Então, aqui no artigo 8, fala da qualidade, da inclusão, da permanência desse aluno na escola, né? Da redução da evasão, da redução da retenção e também da distorção idade, ano, série. Muito importante esse artigo 8. 9. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos: revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora da escola. Consideração sobre a inclusão. Deve, sim, considerar a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Então, é a inclusão, é a valorização, é o respeito da diversidade cultural, tá? As manifestações de cada comunidade. É isso que a escola de qualidade social adota como centralidade, o estudante, a aprendizagem, tá? Esses são os requisitos. Tem aí foco no projeto político-pedagógico,
no gosto pela aprendizagem, na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes, inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico, da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante, preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores, preparação desses profissionais. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempo para a sua utilização e acessibilidade. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação. Então, a integração desses profissionais, integrar com o estudante, com a família, né? Socializar esse grupo. Valorização dos profissionais da educação, com o programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico, realização de parcerias com órgãos, tais como os de assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente. Artigo 10º. A exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Então, planejar para uma qualidade melhor, uma qualidade de educação. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto. Aí vem, 1, 2, 3 e 4. Os princípios e as finalidades da educação, além do reconhecimento e da análise dos dados indicados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, né? E outros indicadores que o complementam ou substituam. A relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. A riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitados o tempo e o contexto sociocultural, né? A valorização, a riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos. Aos padrões mínimos de qualidade, que é o custo aluno qualidade inicial, né? Que é o CAC. Isso também é novo, tem na LDB. Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de insumos, que tem como base um investimento com valor calculado a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos, que levem gradualmente a uma educação integral dotada de qualidade social. Vem creches e escolas que possuam condições e infraestruturas e adequados equipamentos, professores qualificados, com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais com igual nível de formação, em regime de trabalho de 40 horas, em tempo integral, em uma mesma escola. Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma, né? O que é adequado de número de alunos por turma e por professor, que assegure aprendizagens relevantes, né? Salas superlotadas, isso não ajuda numa qualidade de ensino. E aí vem pessoal de apoio técnico e administrativo, que responda às exigências do que se estabelece no projeto político-pedagógico. E aí vem a organização curricular, conceito, limites, possibilidades, né? Artigo 11. A escola de educação básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada,
reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. E aí, de novo, falando, né, do respeito, da reconstrução da identidade cultural, aprender a valorizar, né, recriar a cultura herdada, fala das raízes, né, respeitar as diferentes culturas das diferentes regiões. E aí o parágrafo único, essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia a troca, acolhimento e o aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. Cabe, no artigo 12, cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas de tempo parcial diurno, matutino, manhã ou vespertino, tarde, tempo parcial noturno e tempo integral, turno e contraturno, ou turno único em jornada escolar de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Deve-se ampliar a jornada escolar em único ou diferentes espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à qualidade, a quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade de atitudes de aprendizagem. A jornada em tempo integral, com qualidade, implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer metodologias adequadas às idades, à maturidade e à experiência de aprendizagens para atenderem aos jovens e adultos em escolarização no tempo regular ou na modalidade de educação de jovens e adultos. E aí, no artigo 13, a gente vai falar das formas para a organização curricular, capítulo 1. Artigo 13, o currículo assumido como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º desta resolução, configura-se como um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos educandos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Parágrafo 3º, a organização do percurso formativo aberto e contextualizado deve ser constituída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também, de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar, e assegurando. O que vai assegurar essa organização dos percursos formativos? Concepção e organização do espaço curricular e físico, que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes, equipamentos, que não apenas as salas de aula
da escola, mas igualmente os espaços de outras escolas e os socioculturais e esportivos recreativos do entorno da cidade e mesmo da região. A ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares, que pressupõem profissionais de educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade compartilhada com os demais autores que respondem pela gestão dos órgãos do poder público na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a construção de redes de aprendizagem. A compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e educacional, de tal modo que os diferentes campos de conhecimento possam se coadunar com um conjunto de atividades educativas. Organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídios para a gestão da escola, na organização do tempo, do espaço curricular, distribuindo e controle de tempo dos trabalhos docentes. Passo para uma gestão centrada de abordagem interdisciplinar organizada por eixos temáticos, mediante interlocuções entre os diferentes campos de conhecimento. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetivos de estudos, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Estímulo à criação de métodos didáticos, de utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem e recebem informação com rapidez, utilizando a linguagem digital, e professores que dela ainda não se apropriaram. Constituição de rede de aprendizagem entendidas como um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. A adoção de rede de aprendizagem também como ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais de educação, sendo que esta opção requer planejamento sistemático, integrado, estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades escolares. A transversalidade é entendida como uma forma de organização do trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimentos que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a interdisciplinaridade, a abordagem epistemológica dos objetivos de conhecimento. Interdisciplinaridade está lá no seu edital, ok? E aí a gente vai fazer uma pausa aqui
e eu vou preparar o vídeo parte 2, que a gente vai falar da formação básica comum e da parte diversificada. Um beijo grande e até daqui a pouco.